שלום לכולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, hi. 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 Oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, hi. Zahor et Yom HaShabbat e Lekadesho. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Shabbat Shalom, Lekulan, que coisa boa, maravilhosa a gente poder estar em mais um Shabbat. E olha só que boa companhia, eu tô aqui com você, estudando a escritura, todo esse chat maravilhoso. Eu sou Fábio Mazzarella, você tá no canal Ativa Total. Hoje eu tô aqui como um moré, como um professor. Tenho a honra de estar aqui, mas não deixo de ser aluno. Você vai ver que a gente vai estudar junto, fazendo a leitura da porção da semana, a Parashah HaShavua, que o Eterno separou para nós, para poder nos instruir a respeito da sua vontade e daquilo que faz bem para a nossa alma, faz a nossa alma brilhar. E no Shabat é quando a gente recarrega as nossas energias, então é uma honra, um prazer enorme poder estar aqui com você, estudando a Parashah Vayakhel. Eu vou colocar aqui na tela para você ver a 22ª porção da Torá. Para você que não sabe, para você que está chegando agora, Torá significa instrução, e a Torá é justamente os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que você conhece aí normalmente. Então, com certeza você tem esse texto na sua casa. Muito provavelmente, né? 99% das casas possuem uma Bíblia Sagrada. A gente está aqui dando a continuidade, então, no livro de Êxodo, no livro de Shemot, no seu nome no original, na língua hebraica, foi como foi escrito. E gostaria de agradecer os estudos anteriores e dizer que foram maravilhosos, o professor Daniel especialmente, o professor Marcos Aurélio aí. Então, aqui tenho a honra e espero conseguir trazer para você que está aí do outro lado um pouquinho a respeito da Parashah Vayakhel e estudar com você e tentar extrair o máximo possível da vontade do Eterno para as nossas vidas nesses textos que a gente vai estar lendo, durante esse tempo que a gente vai passar junto nesse Shabat maravilhoso, nessa delícia que nós temos. Então tá na tela, vamos lá. A primeira parte do nosso estudo eu nomeei como medida contra medida, justamente porque a nossa Parashá começa assim, vamos lá. Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel, e reuniu Moshe toda a comunidade dos filhos de Israel. Vayomer alehem, e disse para eles, Ele hadevarim asher tzivah Adonai la'asototam. Essas são as palavras que ordenou Adonai para fazer, para vocês fazerem. Então, aqui a gente vai entender o porquê eu nomeei medida contra medida. E para isso eu vou precisar emprestado de um verso da Parashá passada, olha só. Vamos dar uma olhada aqui no que se diz e aonde mais esse verbo aparece. Na verdade, a palavra é exatamente idêntica, só se mudam os acentos massoréticos, que são os pontos vocálicos, que ajudam a gente poder fazer a leitura do texto bíblico, do texto da Torá. A palavra Vayakhel, que nós temos aqui, ela aparece de uma outra forma, mas ainda assim a mesma palavra, Vayakhel, olha só, em um outro texto que está bem conectado. Isso aqui aconteceu há muito pouco tempo. E foi um episódio bastante devastador para o povo de Israel. A gente vai fazer a leitura aqui para você entender. Vayreham ki boshesh Moshe laredet min hahar. E viu o povo que tardava Moshe para descer do monte. Vayakhel, olha só, e eles se reuniram
Raam, o povo se reuniu. Ala Haron, é como se eles tivessem se reunido sobre a Haron. Vaiomeru Elaiv, disseram para ele, Kum, Aselanu Elohim, levante-se, faça para nós um Elohim, uma força que nos conduza, uma força que conduz. Asher Yelhu Lefaneino, uma força que nos conduz e vá à nossa frente. Quis é Moshe Raish, porque este homem, Moshe, Asher Reelanu Me'eretz Mitzrayim, esse homem Moshe, que nos levantou, nos tirou, nos fez subir da terra de Mitzrayim, na terra do Egito, Lo Yadanu, não sabemos Me Hayalo, o que houve para ele, o que aconteceu com ele. Então, aqui a gente vê um outro ponto da escritura em que o verbo de kahal, de congregar, de ajuntar, aparece imediatamente anterior a essa porção, bem perto do início da outra porção. E o que esse verbo mostra pra gente? Que o povo anteriormente havia se reunido para criar o bezerro de ouro, que foi um episódio muito trágico, muito triste. E o Eterno, como um antídoto para isso que acontece, ele vem com uma medida que suplanta a medida anterior. Sim, haverá outra reunião, mas não será para a construção de um ídolo feito de ouro, nem de qualquer tipo, mas sim para, vamos colocar, um discurso, uma palavra de instrução da parte de Moshe Rabbeinu. Moshe é o nosso professor, aquele que nos instrui através da Torá, desses 5 primeiros livros que são de autoria dele. E a gente vai conseguir perceber algumas coisas aqui nesse ponto. A primeira reunião do povo, veja que as palavras são idênticas, eu coloquei aqui na cor azul, ó, do primeiro texto, e na cor vermelha do segundo. Na verdade, na ordem que eu apresentei, ok? Aqui a gente tem a primeira reunião para produzir o bezerro, e aqui a gente tem a segunda reunião para falar a respeito das 10 palavras, da aliança e da vontade do Eterno para o povo de Israel seguir, para todo o ajuntamento da comunidade dos filhos de Israel. Claro, haviam estrangeiros, muitas pessoas saíram do Egito junto com Israel. Então, era uma comunidade, uma Edat, formada não só por filhos de Israel sanguíneos, mas também por um povo completamente miscigenado no sentido de população, diversas origens, várias pessoas que estavam ali representando todas as nações da terra. Curiosamente, o ídolo que eles escolheram por fazer foi um ídolo que traz três áreas de poder específicas. Vou até mostrar a pesquisa que eu fiz para vocês aqui, para vocês verem que vem da própria pesquisa do ChatGPT, que faz um apanhado, buscando tudo que a gente encontra a respeito dessa divindade pagã, desse mito. Hoje a gente trata como mito, mas na época para eles era um deus, era um Elohim real, porque era uma força que conduzia eles. Proteção e realeza, força e fertilidade agrícola, morte e renascimento. Essas eram as áreas de atuação dessa divindade. Veja que essas 3 áreas, elas coincidem exatamente com o que a gente já estudou antes. Eu gosto muito de trazer isso à tona, porque é importante a gente ter... Como a gente passa a semana toda em contato com o mundo, no Shabat a gente desliga, mas durante a semana a gente passa tendo contato com o mundo, com diversos tipos de seres humanos, do jeito que deve ser, legal, é assim que funciona mesmo, é para isso que a gente está aqui, para a gente poder ter contato com as pessoas e levar a Torá. Mas durante esse processo a gente é sempre bombardeado com relação a esses 3 pilares. Então eu faço questão de trazer a luz sobre esse ponto. Veja como esse touro, quem criou esse touro, entendia bem o que estava fazendo. Vamos lá. O touro Apis, que foi a divindade que eles produziram, que era o bezerro de ouro, era uma divindade cultuada no Egito e associada à fertilidade, força e poder real. Seu culto era centrado em Mênfis e ele era considerado uma manifestação viva do deus Ptah. Com o tempo também foi relacionado a Osíris e Ra. Em termos de esfera de poder, podemos associar o touro Apis a 3 principais domínios. Força e fertilidade, representa virilidade, prosperidade agrícola, que era justamente o ponto de riqueza e de economia central da civilização egípcia, sendo um símbolo de renovação e vitalidade. Proteção e realeza, era considerado uma manifestação do poder divino do faraó, servindo como intermediário entre deuses e homens. E a terceira esfera de poder, morte e renascimento. A sua morte... após sua morte, o Apis era identificado com Osíris, ganhando um papel na transição para a vida após a morte e na regeneração da alma.
Isso para os egípcios. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu fiz uma outra pergunta em seguida. Perguntei, pode-se dizer que este deus Apis era associado à economia, religião e governo? Olha só o que ele me responde. Sim, pode-se dizer que o touro Apis estava associado à economia, religião e governo no Egito Antigo, e seu culto e simbolismo abrangiam essas três esferas. Economia estava ligada à fertilidade e agricultura, como a gente já falou, fundamentais para a economia egípcia, e entre outros pontos mais. Se você quiser, você pode tirar um print screen ou pausar o vídeo e ler com calma todo esse texto. Também religião, porque ele era considerado uma manifestação viva do Deus Tá, né? Então a gente consegue ver isso diretamente. E o governo, porque os faraós egípcios usavam Apis como um símbolo da sua legitimidade e conexão divina. Sua presença reforçava o poder real, o governo, já que o touro sagrado era visto como intermediário entre Deus e o governante, garantindo estabilidade política e prosperidade do reino. Dessa forma, o culto ao touro Apis não era apenas uma questão religiosa, mas um instrumento de poder e controle. Então vejam, a gente tem esse deus pagão, esse ídolo sendo criado, e esse ídolo tem essas três esferas de poder. Curioso como quem escolheu exatamente uma divindade que trouxesse tudo isso na mente. E um outro ponto, Moshe, ele era um mediador e ele havia se afastado, se ausentado. E esse Deus tem um papel de mediador. Para isso a gente precisava de uma medida contrária que fosse tão forte, suplantasse e trouxesse um antídoto ao veneno da idolatria causada pelo Apis. E isso tudo vem através da instrução do Eterno. Não mais um ídolo, mas sim a instrução. Veja que eu coloquei aqui uma ilustração para vocês conseguirem entender do que eu estou falando. As duas tábuas e uma mão, aqui representando o dedo de Hashem, o dedo do Eterno, escrevendo as 10 palavras. Asher et Devarim, as 10 palavras. E a partir disso a gente consegue entender como um antídoto para isso. Veja, aqui na primeira posição eu coloquei proteção, realeza, no sentido de algo que protegesse o povo, direcionasse o povo, levasse o povo para os lugares que ele precisava ir. E aqui, em contrapartida, a gente não tem nada disso. Na verdade, nós temos isso da forma perfeita que o Eterno planejou desde o começo. A nuvem de dia, para proteger do calor, e dar direção para o povo, e a mesma coisa para a coluna de fogo. Eram duas colunas, uma de nuvem e uma de fogo. Então, no lugar da direção, do governo dessa divindade, nós temos de fato estabelecido, instaurado o governo de Hashem, o governo do Eterno por sobre o povo de Israel. Em contrapartida, a parte econômica, o acumular, o juntar, o segurar de forma tão ferrenha que os impérios sempre fizeram, né, e fazem até os dias de hoje, nós temos um antídoto para isso, que é o Shabat. O momento em que você se desliga, você deixa de comprar, você deixa de vender, e você dá tempo para aquilo que é realmente importante. Quem? Família, olha aqui. A família reunida. Reunida tanto para aproveitar da sua companhia, como também para aprender do Eterno. Então veja que maravilha, nós temos esse antídoto aqui. E no final de tudo, ao ponto que você tinha a religião trazida pelo touro Apis, nós temos aqui uma conexão real com o Eterno. Não tem nada a ver com religião. É realmente poder estar diante da presença do Eterno. Porque o povo estaria debaixo da sua nuvem, o povo estaria obedecendo os seus mandamentos e escutando a sua instrução, e por consequência teriam o Mishkan. A gente vai ver que nessa paraxá nós temos o início da Terumá, né, da entrega do que a gente já estudou também na paraxá Terumá, dos itens para a construção do tabernáculo e o início, vamos dizer assim, o pontapé inicial dos trabalhos para a produção do tabernáculo, do Mishkan. Então, o problema era, depois do que aconteceu com o pecado do bezerro, será que algo mudou? Será que o Eterno decidiu mudar algo na construção? Será que ele decidiu segurar a construção do Mishkan? Não se esqueçam do que a gente estudou na porção passada, que o Eterno disse que não acompanharia o povo antes de Moshe interceder. E o Mishkan não era o Eterno lá habitando, mas ele representava a presença do Eterno com o povo. Então, será que haveria um Mishkan? Imagina como estava a cabeça do pessoal, do povo todo, tentando descobrir como seria dali para frente.
o que aconteceria? Será que haveria um Mishkan? Será que as coisas mudaram ou continuariam iguais? Será que eles poderiam levar o ouro deles, o bronze, a prata, todos os bens que eles já tinham, até sabiam que precisariam, sabiam que estaria ali tudo separadinho, pronto para levar para a construção do Mishkan? Será que eles poderiam fazer isso ainda? Tendo de forma voluntária anteriormente, dando do seu ouro para a produção de um ídolo? Será que alguma coisa mudaria? Será que o Eterno mexeria nisso? Nós vamos saber em breve. Sim, vamos lá. Quando o povo se coloca de frente a Moshe, ali logo após a reunião, o ajuntamento que Moshe propôs, nós temos Moshe iniciando o seu discurso, fazendo a abertura do seu discurso, dizendo: Sheshet Yamim Ta'aseh Milachá. 6 dias, Sheshet Yamim Ta'aseh Milachá. 6 dias fará a tua obra. O Vayom Hashivi, e no dia 7º, a Hashivi Ihielachem será para vós Kodesh Shabbat, sábado santo, Shabbaton, de descanso, Ladonai, para o Eterno. Kol Haseh Bo, todo que nele fizer Melachá, trabalho, e o Mat, morrerá. Então veja, todo aquele que no dia 7º, no dia de Shabbat, trabalhasse, estaria decretada a sua morte, a sua eliminação. O Eterno começa dando a instrução através de Moshe, para que o povo que estava prestes a começar a construir o tabernáculo, o Mishkan, se desse conta de manter a aliança preservada, desse conta de manter o Shabat guardado, bem posicionado. Então, isso era uma coisa que o Eterno não abriria mão. A aliança dele, ele não vai abrir mão. O povo está construindo o tabernáculo, tudo bem, é para o Eterno, mas isso não impede a aliança do Eterno em nada, ou seja, não restringe em nada. O Shabat estava vivo e deveria ser respeitado pelo povo. Antes que os trabalhos começassem, para ninguém apressadamente começar já a sair fazendo alguma coisa, Moshe já diz: pera, vamos acalmar, prestem atenção, lembrem-se do Shabat, aquele que trabalhar no dia 7º morrerá. Ele dá esse aviso antes do processo de construção do Mishkan começar. Eu trouxe aqui para vocês, com um tema de a representação da aliança, uma junção de palavras. Brit Amilah, aliança da circuncisão. Essa pequena frase, aliança da circuncisão, ela por muito tempo representou o sinal dos homens descendentes de Abraão, a aliança deles com o Eterno, através da circuncisão, que seria uma operação feita no órgão sexual masculino dos homens. Aqui eu somei letra a letra para que vocês consigam fazer a verificação aí também. Para você que não está familiarizado com o conceito, eu vou explicar rapidamente. Isso aqui que a gente tem um monte de letrinhas em hebraico e os números embaixo, isso aqui é a gemátria. Era utilizada inclusive pelos escribas, que são chamados de soferim, contadores, justamente porque após copiar uma linha, eles contavam o valor daquela linha para saber se estava igual ao que eles copiaram, assim evitando erros. Então o texto foi preservado de maneira integral, sem erros, justamente por conta desta técnica de contar o valor numérico das letras, chamada de gemátria. E a gente pode usar essa mesma técnica para conhecer palavras que são equivalentes e conseguir extrair o máximo de significados possíveis de determinados termos na escritura. Vamos seguir aqui que vocês vão entender bastante. Quem não está familiarizado, é claro, com a gemátria. A letra Bet dá 2, vale 2. A letra Resh vale 200. A letra Yod vale 10. A letra Tav vale 400. A letra Re vale 5. A letra Mem vale 40. A letra Yod vale 10. A letra Lamed vale 30. E a letra Re vale 5. Fazendo a soma aí, cadê o Moré Renato Pris? Ajuda eu, por favor, Moré. Vamos fazer a soma aí. Fazendo a soma, vocês vão ver que vai dar 702. Eu separei em duas palavras para ficar mais fácil, né? 30 com 10, mais 40 mais 5, mais 5. E somei aqui para dar 90, e depois desse lado para dar 612, e achamos o número 702. O mesmo acontece, olha só, com a palavra Shabat.
Shin vale 300, Bet vale 2 e o Tav vale 400. Somando tudo, 702. Que é também uma representação do sinal da aliança com Adonai, com o Eterno. Aqui eu trouxe o texto de Yeshayahu, 56, Isaías 56, e eu gostaria de fazer a leitura dele com esse intuito da gente olhar para esse sinal de aliança, que ele, apesar de ser dado aos filhos de Israel como posse, é claro, isso é indiscutível, ele também, esse sinal de aliança pode ser abraçado por outras pessoas que não tiveram, por exemplo, no início da vida a circuncisão feita, mas que querem ser servos do Eterno, querem guardar todos os mandamentos e querem se aproximar do Eterno para poder amar o seu nome. Esse texto é muito bonito porque ele trata diretamente de pessoas que ou não tinham... Vejam, o estrangeiro ele não possuía descendência, então a circuncisão para ele de nada valeria nesse sentido, porque a descendência dele não seria contada perante os olhos do Eterno. Entre aspas, estou colocando assim para vocês entenderem o que as pessoas poderiam pensar na época. Eu não sou do povo e eu não tenho essa aliança, então minha descendência não é contada. Mesmo que eu tenha o sinal de aliança, não será contado, entende? E também os eunucos que haviam sido castrados, muitas vezes, não tinham o órgão sexual perfeito, poderiam considerar: como que eu vou ter sinal de aliança se eu fui castrado, eu não tenho o órgão sexual para poder fazer o processo, entre outras coisas que poderiam passar na cabeça das pessoas. Vamos ler o texto aqui para a gente entender. Item 1, o verso 1. Ko amar Adonai shimru mishpat. Assim diz Adonai. Assim diz Adonai. Guardem o juízo. Vá a sut tzedakah e façam tzedakah. Que krová yeshuati. Porque a minha salvação está próxima. Lavô, está próxima de vir, vi tzedakati, e a minha justiça li rigalot, para se revelar. Então, aqui a gente vê um chamado do Eterno profético, né? No livro de Isaías, o profeta Isaías, escrevendo o que o Eterno entregou para ele. Ashrei Enosh, bem-aventurado o homem, Yaseh, que faz zot, isso. Uvenadam e Hazikba, e o filho de Adão, o filho de Adam, que se apega nela. Aqui Ba é nela. A gente vai entender o que é esse nela. Shomer Shabbat. Olha só, o nela se refere ao Shabbat. Sim, Shabbat é uma palavra feminina, tanto é que o plural é Shabbatot. Se fosse masculina seria Shabbatim. Não, quem estuda hebraico tem inclusive aulas gratuitas, maravilhosas do Moré Marcos Felipe. Eu aconselho, faça, porque é indescritível a sensação de poder olhar para a escritura no contexto original e saber que você está lendo das palavras que o Eterno recomendou que fossem escritas, ou que até mesmo escreveu com a sua própria mão, como está em Êxodo 20, em Shemot 20. Vamos lá, veja que aqui o Eterno não esconde o nome de Adam, o pai de toda a humanidade. Não, ele é honrado, ele é exaltado. Yeshua amava ser chamado assim, né? Ele usava inclusive isso, né? O filho do homem, Ben Adam, o filho de Adão. Vamos continuar aqui então. Shomer Shabbat, que guarda o Shabbat Mehalilô, de esvaziá-lo, de torná-lo profanado, de torná-lo como um dia normal, tratá-lo como um dia qualquer. Vishomer Yadô Measot Kolra, e guarda sua mão de fazer todo o mal. Então, veja só, que vocês podem reparar que a letra Yod, né? Aqui é Yadô, porque significa a mão dele, que guarda a mão dele de fazer todo o mal. Bem curioso, né? As letras no hebraico têm também significados por si só, que são significados pictográficos. Enfim, não vou me adentrar nisso nesse momento, mas vamos continuar. Guarda sua mão de praticar todo o mal. Ve'al yomer ben hanechar, e não diga o filho do estrangeiro. Veja que o Eterno não trata aquele que é filho do estrangeiro como o estrangeiro. Veja, ele pode ser filho de estrangeiro, mas ele já está unido a Adonai e ele faz parte do povo. A gente vai ver isso agora. Ve'al yomer, e não diga ben hanechar, o filho do estrangeiro, hanilivá, que se uniu el Adonai, a Adonai. Lemor,
para dizer, que ele não... Que aquele que se uniu a Adonai não pare para dizer o seguinte, vamos ver. Havidel Ivdilani, certamente me separará Adonai me alamo, de sobre o seu povo. Certamente Adonai me separará de sobre o seu povo. Eu serei contado à parte. Não faço parte do povo. Ve al yomer hassaris. E não diga, o eunuco, Ren ani etz yavesh. Eu não sou, eis que eu sou como uma árvore seca. Eis que eu sou a árvore seca. Não digam isso. Nem o saris, nem o Ben Hanehar, o filho do estrangeiro. Vamos ver o que o Eterno recomenda. Que Koamar Adonai, porque assim diz Adonai, La Sarissim, aos eunucos, Asher Ishmru et Shabbatotai, aos eunucos que guardam os meus sábados. O Vaharu Ba Asher Rafatziti, e que escolhem aquilo que eu desejei. O Mahazikin Briti, e que se apegam, se fortalecem na minha aliança. Natati laem, e darei a eles, biveiti, na minha casa, oviromati, e nos meus muros, Yad Vashem Tov, um memorial e um nome melhores mibanim do que o de filhos. O mibanot, do que de filhas, Shemolam, um nome perpétuo, Etenlo, darei a eles, Asherlo ikaret, eu não os cortarei, não serão cortados. Então veja a promessa, olha que promessa maravilhosa, condicionada a simplesmente Ishmru et Shabbatotai, guardar o Shabat. Olha que coisa mais linda. Uvnei Hanehar, e aos filhos do estrangeiro, Hinilvim, olha só, aqui é a palavra Levi. A gente tem a palavra Levi aqui, certo? O nome de um dos filhos de Israel, inclusive o responsável por toda a manutenção e serviço no Mishkan. Todo mundo que servia, trabalhava ali, até os sacerdotes, eram da tribo de Levi, eram Levim. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote, porque o sacerdócio vem da linhagem de Aharon, que faz parte da tribo de Levi. Então, Levi significa justamente isso, se unir. Então, os filhos dos estrangeiros que se uniram a Adonai, ao Eterno, lishartou para servir. Esse servir aqui é muito curioso, porque essa palavra aqui, chartou, a gente vai ver que ela está ligada ao serviço no tabernáculo. Não é qualquer tipo de serviço como Eved, como o trabalho por si só, o trabalho comum. Não, lishartou é para servir no sentido mesmo de quem trabalha no tabernáculo. O liahavá et shem Adonai, e para amar ao nome do Eterno, lihiot lo la avadim, e que se tornam para ele por servos. Kol shomer Shabbat, todos os que guardam Shabbat, merhalilo, de esvaziá-lo, de profaná-lo, de torná-lo algo comum. O mahazikim bevriti, veja que é a mesma coisa, aquele que guardou o Shabbat se apegou, se fortaleceu na aliança do Eterno, que é representado pelo próprio Shabbat. Então, para ficar fluido, aos filhos dos estrangeiros que se uniram a Adonai para servi-lo, como quem serve em seu tabernáculo, até deixei aqui separadinho para ficar explícito esse verbo, e para amar ao nome de Adonai e se tornarem para ele por servos, todos que guardam o Shabbat, de profaná-lo, de torná-lo como algo, um dia comum, um dia normal, perdão, eu já li em hebraico, né? E se fortalece, se apegam na aliança do Eterno, aqui é dito na minha aliança. Vamos lá. Vá reviotim, eu os farei chegar e eu os farei entrar, El Har Kati, ao Koti, ao monte da minha santidade. Olha só, eu os farei entrar, eu os farei chegar no monte da minha santidade. Vi simratim, e alegrar-se-ão, biveiti, na minha casa, tifilati, na minha casa da minha oração. Oloteihem, as ofertas de subida, os holocaustos, visivirreihem,
e os seus sacrifícios, liratson, serão agradáveis, serão escolhidos, aceitos, al-misbechi, sobre o meu altar, que veiti, porque minha casa, beit tefilá, casa de oração, e care será chamada de Chol Ha'amim, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha que promessa maravilhosa para aqueles que se apegam à aliança do Eterno e decidem guardar o Shabat e não tratá-lo como um dia comum. Para que a gente consiga... vou só terminar a leitura e termino o raciocínio. Nium Adonai Mikavetz Nidrei Israel. E assim diz, de forma profética, Adonai é aquele que ajunta os dispersos de Israel. Od Akabetz Alaiv Linik Batsaiv. Ainda juntarei outros que não foram ajuntados. Na verdade, aos que já foram ajuntados, ajuntarei ainda outros. Veja que, entendendo a importância disso, como essa promessa é maravilhosa, e por consequência, eu tenho no coração a vontade de servir ao Eterno. E eu presumo que você que está aqui também aprendendo, querendo aprender, estudar, você não vai ser beneficiado financeiramente, nem em outras coisas. A gente está aqui justamente por amor ao Eterno. Então, veja, o motivo de estar fazendo isso é por amor ao Eterno. Então, para a gente poder fazer isso corretamente, da melhor maneira, eu separei alguns pontos importantes a respeito do Shabat, que estão na Escritura. É claro, você consegue encontrar tudo isso aqui no canal, inclusive de uma forma bem mais ampla. O Moré Marcos Felipe fez, se eu não me engano, um ou 2 anos atrás, até que foi lançado o livro do Shabat, um estudo de 11 horas, dividido em 3 partes também, a respeito do Shabat, trazendo tudo que se tem para trazer sobre o Shabat. Eu aconselho que você assista. Mas, de forma resumida, didática, aqui pro que a gente está se propondo fazer, eu trouxe aquilo que a Escritura, ela recomenda, ela pede para que façamos no dia de Shabat. Vocês vão ver que não é nada impossível, não tem nada de difícil. Então vamos lá, começando com o nosso primeiro, o que fazer. Não é uma lista de pode ou não pode, é o que a Escritura recomenda. O Eterno não vai obrigar ninguém a nada. Você tem a livre escolha, a Ratzon Hofshi. Você pode fazer o que você bem quiser. Eu estou trazendo as recomendações da Escritura. A primeira delas, fiz questão de colocar, Shemot 20, Êxodo 20, você pode abrir até na sua Escritura aí. Foi escrita pelo dedo do próprio Eterno. Ele, além de falá-la, ele também escreveu. Vamos ver. Sahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Sheshet yamim ta'avod vi'asita kol milartecha. Então, 6 dias você trabalharás, servirás e fará todas as suas obras. Ve'yom hashvi, no dia 7º, Shabat ladonai Elohecha, sábado para Adonai, aqui está o nome do Eterno, o teu Elohim, lo ta'aseh hol milachá, não farás todas as suas obras. Atá, tu, ovnecha e o teu filho, ovterra e tua filha, avderra, o teu servo, va'amterra, a tua serva, ubihemterra e o teu animal, viguerecha e o teu estrangeiro, asher bisharecha, que se encontra nas suas portas, nos seus portões. Ninguém vai fazer trabalho algum. É um dia de descanso. Até achei bem legal o pedacinho da física dessa semana falando sobre conservação de energia. Aconselho você, se tiver um tempo, a assistir. Alô, Renate Prinzio, legal. Muito bom. Vamos continuar aqui. E ele dá a explicação. Olha a humildade do Eterno. Ele ainda explica. Apesar de ser um Hulk, ele não explica plenamente, mas a gente tem uma ideia do que ele está querendo dizer para nós. Vamos lá. Que shesheteamin asa Adonai et hashamayim vet haaretz, porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, e et hayam, e o mar, vet kol asher bam, e tudo que se encontra lá, vayanar bayom hashivi, e descansou, tomou alento no dia 7º. Alken barach, portanto, abençoou Adonai et Yom HaShabbat. Por isso abençoou o Eterno o dia de Shabat, vai kadshehu, e o
santificou. O conceito da palavra kadosh, de santificar, é justamente separar, é tornar especial, é separado, é diferente dos outros. O profanar, quando a gente lê, como a gente leu em Yeshayahu, aqueles que abrem mão de profanar, o que é o profanar? É fazer comum algo santo. Simplificando, tornar um dia que era para ser separado ao eterno como qualquer outro dia. Então, para você santificá-lo, você tem que deixar de fazer as coisas que você faz comumente no seu dia a dia. É um dia de repouso, de descanso, como a gente viu, separado para o eterno. Para ficar mais claro, vamos ver aqui outras coisas também que são recomendações para que nós façamos durante o Shabat. Para que a gente se empenhe nisso, quis trazer um apanhado, são mais ou menos 37, eu pude contar 37 citações na Torá, a respeito, isso aqui na Torá, tá? A respeito do Shabat. Dessas 37, 11 são menções como mandamento. É o Eterno ordenando a guarda do Shabat. Em contrapartida, nós temos outros mandamentos de suma importância, maravilhosos, como honra aos pais, não matarás e não tomarás o nome do Eterno em vão por 2, 3 vezes. Veja como o Shabat é mencionado e trazido como mandamento, porque ele representa mesmo um sinal de aliança. É a mesma coisa que o Eterno olhasse para a humanidade. Estou, claro, fazendo exagerando a situação. Olha para a humanidade para ver quem é dos meus, igual um time de queimado, né? O time vermelho, o time azul, e os dois iam ter que lutar um com o outro. Quem é do meu? Ah, que tá de azul é meu. Essa imagem azul direta ali do que é meu seria o Shabat. Ele tem a marca do Shabat já nele ali. É o sinal da aliança, para bater o olho e ver rápido. Claro que não é só isso que o Eterno vai avaliar, mas para você entender o que significa esse sinal da aliança. Porque não faz sentido. Como eu disse, você não vai ganhar dinheiro, é um dia que você separa para abrir mão dos 3 pilares que a gente acabou de falar aqui. Você, em tese, não teria vantagem econômica. Para esse mundo é loucura. O único motivo por fazer isso é por amar ao Eterno e dar testemunho do seu nome. É só por isso. Então, guardar o Shabat é muito especial. E por isso que o Eterno, por 11 vezes, traz ele como mandamento para nós. Não é realmente maravilhoso? Em contrapartida, outros mandamentos aparecem tão poucas vezes, né? E o Shabat tão citado, o único dito para se lembrar, Sahor, um dos únicos, Sahor et Yom HaShabbat, lembra-te do dia de Shabat. Ele não é só esquecido, como ignorado, como posto de lado, como chamado de peso, como chamado de maldição, como chamado disso, aquilo, outro e tralalá que a gente acaba ouvindo por aí. Realmente não conseguiram entender o cheiro do Shabat, que tem o cheiro maravilhoso do Eterno e de Yeshua e de tudo isso. Mas o nosso papel é continuar fazendo para fazer com que as nossas atitudes, as nossas ações também possam inspirar as outras pessoas a poderem a enxergar o valor que o Shabat tem, o descanso e as bênçãos que o Shabat tem para as nossas vidas. Vamos continuar aqui então. Falando sobre a importância do Shabat, eu quero trazer um adendo a respeito do que Yeshua certa vez respondeu a respeito do maior dos mandamentos, para a gente poder entender em que nível a gente consegue encontrar o Shabat. Veja, eu estou pegando aqui em cima, se vocês observarem, dá para ver, né? Dá. É de onde eu estou extraindo o texto, tá bom? Se você quiser, você pode ir lá confirmar na sua escritura. Matitiahu 22, Mateus 22, versos 35 e 36. Vou fazer a leitura com vocês aqui. Vitalmid Raham, e um aluno sabido, um aluno sábio, Mehem, aqui esse Mehem é dentre eles, tá? Deles, que pertence a eles. Se você olhar o versículo 34, você vai ver que ele está falando dos perushim, ok? Então aqui, de um dos perushim, dos fariseus, Sha'alotô perguntou a ele, vai nasceru, e o testou lemor, testou a ele dizendo, Rabi, meu mestre, Eizuri, qual delas é a mitzvah hagdolá, maior? Qual delas é maior das mitzvah, batorá, na Torá? A palavra mitzvah significa mandamento. Em hebraico é uma palavra
feminina, assim como o Shabat. Então eu vou usar, ao invés de mitzvah, mandamento e alterar o gênero aqui para ficar fácil da gente entender. Rabi, qual é o maior dos mandamentos contido na Torá? Qual é o maior? Fala qual é o maior. Vamos ver o que Yeshua respondeu para ele aqui. Vaiomer Yeshua Elaiv, e disse Yeshua para ele, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ou vechol nafshecha, ou vechol meodecha. Com calma, ame a Adonai, o teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua capacidade, com todo o teu muito, tudo aquilo que você é, que você possui, que você pode fazer, ame, use isso para amar ao Eterno. E Yeshua simplesmente não para por aí. Ainda bem que ele não parou por aí. Ele continua. Ele dá um mandamento semelhante a esse, olha só, vamos ver. Zu hi mitzvah hagdolah. Esse é o maior dos mandamentos. Vi harishonai, o primeiro. Se é o primeiro, quer dizer que tem um segundo, vamos ver. Vi hasiniá, e o segundo, da mitá, a imagem do primeiro, lá, via haftalerecha kamocha, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui está em Vaikra, Levítico 19:18, se não me falha a memória. E aqui, é claro, é o texto do Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que a gente costuma sempre cantar para se lembrar, né, das 10 palavras, porque o Shema fala disso, das 10 palavras. Nós temos aqui Yeshua citando uma parte do Shema e depois falando que o outro mandamento, que é o segundo, mas que é semelhante ao primeiro, é amarás o próximo como a ti mesmo. Veja que esses dois mandamentos, eles tratam de duas esferas, uma sobre o eterno e outra sobre o ser humano. Vamos continuar. Ve al shitei ha-mitzvot, sobre esses dois mandamentos, haele, estes dois aqui, tiluim, pendurado está, kol ha-torá ve-hanivim, pendurado está toda a Torá e todos os profetas. É como se a Torá e os profetas estivessem agarrados nesse mandamento, nesses dois mandamentos, e que sem ele as coisas não fluiriam como fluem, porque a Torá e os profetas dependem desses dois mandamentos. Olha que coisa curiosa, né? Tiluim, pendurado, bem legal, né? O jeito que Yeshua traz. Só que isso dá uma chave poderosa pra gente conseguir ter um entendimento, por exemplo, a respeito da importância do Shabat. Em que nível está? Vamos dar uma olhada aqui. Imagina que essa tábua, é claro, isso aqui é uma representação, as duas tábuas é escrito na frente e atrás, a gente sabe disso, mas só para a gente conseguir entender o sentido da coisa aqui. Vamos pegar essa primeira tábua e associar o primeiro dos mandamentos que está no Shema. E amarás o Eterno sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o seu coração, com todo o seu muito. Então aqui essa primeira tábua falando a respeito do amor e do relacionamento do homem para com o Eterno. E a segunda das tábuas, a gente vai pegar como a outra indicação de Yeshua, que é o segundo, que é semelhante, seria o relacionamento do ser humano com o próprio ser humano. Veja, se o Eterno tirou a gente do Egito, nos dando assim possibilidade de escolher, nos dando vida, porque alguém que está no Egito já está morto em vida. Se ele nos tira do Egito, nos dá vida, a gente tem o direito de tirar a vida de alguém se ele nos deu vida? Não, então não assassinarás. Veja como o primeiro é semelhante ao segundo. Não só como o título, amarás o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como os títulos são semelhantes, em cada nível essa simetria se repete, mostrando essa semelhança de forma absoluta. Por isso é uma chave. É uma chave para que a gente consiga extrair uma ideia, uma profundidade de entendimento maravilhosa. Então, graças ao Eterno por Yeshua ter respondido daquela maneira para aquele talmid, para aquele aluno, e também que aquele aluno tenha querido testar Yeshua naquele momento, né? Olha o que ele recebeu, uma lição tremendamente maravilhosa. Espero que ele, inclusive, tenha conseguido entender isso tudo aqui, com a bênção do Eterno, ele deve ter entendido sim. Segundo, não vai cometer idolatria. É claro que está resumido, né? Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura. Tudo aquilo que a gente já estudou em Shemot 20, na Parashá 17 Yitro, a gente estudou tudo isso aqui. Só que veja, se você não comete adultério para com o Eterno, traindo-o com outros deuses,
você pode cometer adultério para com o seu cônjuge? Obviamente que não. Então, não idolatre, tenha semelhança para com não adulteres. O terceiro, não tomar o nome do Eterno em vão. É usar o nome do Eterno para falsidade. Então você está roubando a glória do Eterno, tirando a glória do Eterno. Então se você não pode roubar, se você não pode tomar a glória do Eterno, você pode roubar algo do seu próximo? Obviamente que não. Então não furtes. Veja só também a semelhança. A respeito do Shabat, olha só. Se o Eterno te pede para guardar o Shabat, separá-lo, não trabalhar, e fala, a resposta que ele nos dá ali é que porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra. Você está dando testemunho de que você crê que o Eterno é o Elohim que criou os céus e a terra, e que ele descansou no 7º dia. Este é o testemunho que você está dando. Se você dá um testemunho tão poderoso quanto esse, você pode apresentar falso testemunho contra o próximo? De forma alguma. Honra aos pais. O Eterno escolheu, veja, dentre tantas possibilidades, imagina durante uma relação sexual ali, aquele determinado óvulo da mulher desceu, o espermatozoide do homem, milhões e milhões de espermatozoides, um foi o escolhido, fecundou aquele óvulo, e tudo aconteceu como aconteceu dentro daquela família, daquela casa, para você estar ali. Então o Eterno pede que você honre os seus pais. Honre os seus pais. Porque ele escolheu os seus pais e ele fez a sua vida vir através dos seus pais. Se o Eterno pede para que você honre os seus pais e então enxergue a grandeza de onde você está, de onde você foi colocado pelos propósitos, os desígnios do Eterno, você pode cobiçar o lugar que o Eterno colocou o seu próximo? Ou qualquer coisa que esteja para ele? Casa, bem, mulher, o que quer que seja. Você pode fazer isso? Obviamente que não. Então, se você deve honrar aos seus pais, não faz sentido que você cobice o que é do próximo. Então, veja a importância do Shabat. Quando Yeshua fala aquilo para aquele discípulo, ele traz contido naquilo o próprio Shabat. Porque o Shabat não é só mais um dos mandamentos. A gente viu, além dele ser o sinal da aliança, a gente consegue ver que através dele nós podemos testemunhar. O separar, o guardar, o Shabat, o santificar, que foi o que a gente viu aqui, não torná-lo como um dia comum, também serve para testemunhar. E também é uma das coisas que a gente deve fazer. Vamos ver aqui. Também em Shemot, mas aqui capítulo 31. Até tem a musiquinha, né? Veshameru Bnei Israel Eta Shabbat, Laasot Eta Shabbat, Ledorotan, Britolan, Beni Uven, Bnei Israel, Oti Leolan, Bnei Uven, Bnei Israel, Oti Leolan, Kisheshit Yamin Asadonai, Eta Shamayim Veeta Haaretz, Uvayom Hashivi, Shavat vai nafash. Olha que bonito. Guardarão os filhos de Israel o Shabat para fazerem do Shabat por suas gerações uma aliança perpétua. Entre mim e entre os filhos de Israel, um sinal será para sempre, porque em 6 dias fez Adonai os céus e a terra, e no dia 7º descansou e revigorou-se. Aqui entra o 17, né? Me perdoem, eu não coloquei o 17 aqui, tá? Vamos prosseguir. Aqui um outro ponto do que fazer no Shabat, ou o que fazer com o Shabat, né? Seria uma outra maneira de se dizer aqui. Em Yeshayahu, Isaías 58, a gente tem o seguinte: In Tashiv, se voltares, mi Shabat, do Shabat, Ragleha, o teu pé, Asot Hafatseha, voltares o teu pé do Shabat, de fazer a tua vontade, Bayom Kotshi, no meu dia santo, vai kratar la Shabbat, e chamar para o Shabat, Oneg, delícia, uma delícia, Likdosh Adonai, uma delícia santa ao Eterno, de Adonai, Mi Rubad, e o honrares, Urbadito, e deixares, né, Me Asot, de fazer, Darreiha, os seus caminhos, de seguir os seus caminhos, Mimetso, de buscar, Reftseha, a tua vontade,
Vidaber davar, de dizer, de falar as suas palavras, de tratar, de lidar com os seus próprios negócios. As titianak, então te deliciarás aladonai, sobre o Eterno. Vihir kavticha, e cavalgarás al vimutai, e cavalgarás sobre os altos, os pontos altos, aretz da terra. Virahaltecha, e comerá Nahalat, a herança Yaakov, de Yaakov, a virra, teu pai, Kipi Adonai de Ber, porque disse a boca de Adonai. Outra promessa. A gente trouxe aqui uma recomendação que está na escritura, né? Que seria para honrar o Shabat, tratá-lo como algo delicioso, uma delícia santa, certo? A recomendação vem justamente com um presente, uma promessa. Não é pela promessa, é pela recomendação por amor ao Eterno. Mas o Eterno é tão grandioso, tão maravilhoso, que dentro da recomendação ele ainda traz uma promessa. Ele te dá mais um motivo para fazer. Apesar do motivo correto, a kavaná, a intenção correta do coração, deveria ser por amar ao Eterno fazer isso, certo? Mas ainda assim ele, na sua bondade, conhecendo o coração do ser humano, dos filhos de Adam, o nosso coração é endurecido, é duro, ele sabendo disso, ele ainda traz um motivo, né? Vamos lá, faça por isso. Vamos lá. O que fazer? Mais um ponto legal para a gente poder fazer aí, ó. Descansar. Dormir é bom demais, né, pessoal? Nesse mundo doido da gente trabalha, estuda. Quando você pode parar e descansar, dormir é muito bom, né? Muito gostoso. Então, dormir, olha só, descansar no Shabat é uma coisa maravilhosa para se fazer. Shesheteamin taseh milachá. 6 dias fará a vossa obra. Uvayom hashvi, no dia 7º, Shabat Shabaton, sábado de descanso, Mikra Kodesh, uma convocação santa. Aqui tem outra coisa que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Kol milachá lotasu, toda a vossa obra não fará. Shabbat hil Adonai, é sábado ao Eterno. Behol moshvoteichem, de todas as suas habitações. Veja, aqui eu deixei grifadinho, em negrito, Mikra Kodesh, porque é uma convocação santa. É outra coisa que a gente pode fazer, né? Se reunir, como a gente está se reunindo aqui, para falar do Eterno. É uma convocação, porque todos estamos aqui, estamos unidos, conversando, estudando juntos, você estudando aí, eu estudando aqui, e separados ao Eterno, com o sentido de santificar o nome do Eterno. Então, uma Mikra Kodesh também é outra coisa para se fazer, certo? Então, descansar e Mikra Kodesh, esse tipo de reunião maravilhosa, bem-vindo demais. O que mais fazer? Comer o que sobrou do dia anterior. Vamos ver aqui. Está em Shemot 16, verso 23, ok? Sempre que vocês quiserem saber um destaque, em cima eu deixei as referências. E, é claro, o versículo embaixo durante o texto. Vaiomer Aleihem, e disse para eles, Ru Asher Diber Adonai, é isso que disse Adonai, Shabbaton, Shabbat, descanso de Shabbat, Kodesh, descanso de sábado santo, lá Adonai, para o Eterno. Poxa, esqueci de colocar em azul e o negrito no nome do Eterno. Mahar, amanhã será um sábado santo de descanso ao Eterno. Etasher tofu efu, aquilo que você tiver para cozinhar, cozinhe. Cozinha hoje, amanhã não, amanhã é Shabat, você não vai cozinhar. Então, o que você tiver que fazer, tofu, efu, cozinhe hoje, faça hoje. Ve'etasher tivashlu, bashelu, aquilo que você tiver que assar, asse hoje. Ve'et kol haodef hanihu, e tudo quanto sobejar, tudo aquilo que tiver sobrando, lahem, para vocês, li mishmeret, igual prisão, olha só, aprisionem, guardem, deixe separado, guardado, aprisionado ali, bote a grade, adhaboker, até amanhã. Então veja, cozinha o que tiver que cozinhar, asse o que tiver que assar, e no Shabat você come o que sobrou. Então o que fazer no Shabat? Comer o que sobrou. É uma outra coisa que o Eterno pede para que nós façamos. Veja que coisa maravilhosa. Isso aqui tem significados também, em outros aspectos. A gente, lógico, o que está literal aqui
está escrito e deve ser cumprido. Mas a gente consegue entender também que a nossa vida, inclusive o nosso trabalho, o produto das nossas mãos, não deve ser somente para juntar, para guardar, para deixar reservado e protegido como um patrimônio que nunca será tocado. Não, é para a gente se desapegar e também usar isso. No caso, você usa no Shabat para comer o que você já produziu logo ali. Entenda? Mas a gente, durante o dia a dia, ou até durante a nossa criação, ou por qualquer motivo que seja, pelo país, o que quer que aconteça, a gente às vezes tem a ideia de que se a gente abrir mão das nossas coisas, a gente pode acabar sem. Quando que o Eterno provê o suficiente para quando a gente também não puder trabalhar, ou no caso aqui no Shabat, também não trabalhar. Meu irmão, tudo isso que eu estou dizendo para você, não é para você ficar triste, você ainda tem um serviço que você precisa desse serviço, é o seu sustento, e lá você não pode guardar o Shabat, tá? Ou até serviços essenciais. Eu também presto serviço essencial, tem familiares que prestam serviço essencial, então tem coisas, por exemplo, a vida vem antes, então você tem que cuidar. A gente vai falar sobre isso também, provavelmente amanhã de manhã, mas veja que existem serviços que não podem parar. Não podem parar. E se você tem um desses serviços, não se sinta triste. Faça com amor, faça pelo Eterno. Se lembre do dia Zahor et Yom. Lembre-se que é dia de Shabat. Se puder fazer algo diferente, faça algo diferente. Mas não fique triste, não peça conta do seu serviço. E se for do seu desejo não precisar mais trabalhar nesse dia, se o serviço não for uma profissão que você escolheu como essencial, nem nada do tipo, olha, peça ao Eterno, eu tenho certeza que ele vai atender o seu pedido e vai te ajudar a encontrar uma outra profissão que consiga, ou um outro serviço que consiga suprir as suas necessidades. Pode ser que não sobre às vezes tanto quanto sobra hoje, mas suprir suas necessidades para que você consiga guardar o Shabat em paz. Ok? Vamos lá então. Deuteronômio Devarim 6. O que fazer no Shabat? É ensinar os filhos. Verraiu Hadevarim. Um pedacinho de Shema, ó que legal. Vamos lá. Verraiu Hadevarim Haele. E essas palavras que Anohi Mitzaverra Hayom, que eu lhes recomendo, lhes ordeno hoje, Alevaverra, estejam no teu coração, Veshinantan Levanerra, e as ensinarás, as darás, e insistirás em fazer isso, Levanerra, para os teus filhos, Vedibartabam, e falarás sobre elas, Bishveterra, Beveiterra, ou Velerterra Baderer, quando você estiver sentado na tua casa, quando estiver andando pelo teu caminho, o Visharberra, o Becumerra, e quando te deitares e quando te levantares, sempre ensinando a respeito das 10 palavras. E, por consequência, também falando do Shabat, porque o Shabat faz parte das Aseret HaDevarim, das 10 das palavras conhecidas aí como os 10 mandamentos comumente. Então, você precisa praticar isso, e praticando ensinar também, e inculcar, colocar com insistência, com persistência, na cabeça dos seus filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas veja aqui uma recomendação aos pais, né? Muito legal. Aqui a gente tem também os pontos em que o Eterno recomenda não fazer, que ele pede, que ele ordena para que não se faça. Colocamos aqui algumas coisas. Vamos ver. Sheshet Yamin Tease Milacha. 6 dias fará a tua obra. Uvayom Hashvi Elahem Kodesh Shabbat Shabbaton. E no dia 7º será para vós um sábado santo de descanso, lá Adonai, para o Eterno. Kol haose bo milachá, todo o que nele fizer obra, e o mat morrerá. Aqui é inclusive da nossa porção, né? A gente está lendo um verso da nossa porção. Então, o que a gente não deve fazer? Trabalhar. Já falamos sobre isso também. Outra coisa que nós não devemos fazer, em seguida, também da porção vamos lá. Shmot 35. Lo tivaru, não acenda, não produza, fogo. Behol mishvoteihem, em todas as vossas habitações, bayom ha-shabbat, no dia de Shabat. Então, no dia de Shabat, não acendam fogo nas vossas habitações. Isso aqui é uma outra recomendação, um outro mandamento para a gente seguir. Então, o que não fazer? Acender fogo. O que não fazer também? Comércio.
A gente tem aqui em Neemias 10, no 32a. Ve amei haaretz, e os povos da terra, Hamiviim, vinham, et hamakahot, com as suas mercadorias, Vechol, Shever Bayom HaShabbat, suas mercadorias e as suas provisões no dia de Shabat, Limichor, para vender. Se eles viessem para fazer isso, né? Lo nakar mehem, não compraremos deles Bashabat, no Shabat, o Vayom Kodesh, em dias santos. Os povos da terra vindo com as suas mercadorias e provisões no dia de Shabat para vender, a gente avisou que nós não compraríamos dele em dia santo ou em dia de Shabat. Continuando ainda em Neemias 13, a gente tem Vehatsurim, e os de Tiro, e as Fubá, que se assentavam, que viviam, Miviim, que moravam nela, que moravam em Jerusalém. Aqui o contexto todo aponta para Jerusalém. Se você ler, você vai ver que é. Então, Hatsorim e Avshu, que habitavam em Jerusalém, Meviim, vinham, traziam Dag, peixe, Vikol Mekor, e todos os produtos, o Mohrim, e vendiam Bashabat, Livnei Yehuda, e vendiam no Shabat para os filhos de Yehuda. O Yerushalém, aqui é Yerushalém, né? E em Jerusalém, em Yerushalém. A gente tem esse termo Yerushalém, é um termo mais antigo usado nos profetas. Então eu escrevi Yerushalém aqui, mas aqui está escrito Yerushalém, ok? Então aqui ele está relatando algo que acontecia. As pessoas de Tiro que viviam em Jerusalém acabavam trazendo peixe e todo sortimento de produtos para dentro da cidade para vender para os filhos de Yehuda dentro de Jerusalém. Olha que coisa terrível. Vamos ver aqui. Perdão, pessoal. Vai arivar et horei, e eu dei bronca, eu repreendi os príncipes de Yehuda, vai omeralahem, e falei, e disse a eles, Mahadavar harahazé asher atem osim, que maldade é essa que vocês fazem, o Mihalilim, de tornar o Shabat como um dia comum, aqui ó, profanar o Shabat, Etion HaShabat. O que vocês estão fazendo essa maldade de Mehalelim, de profanar, de tornar comum o dia de Shabat? Fazendo o quê? Fazendo o processo de comércio, comprando e vendendo. Halo ho asu, não foi assim conforme fizeram Avoterem, os pais de vocês? Vai haver Eloheinu, e veio o Eterno aleno sobre nós, et kol hará, e todo esse mal, Hazot, este mal, vê al-Hair sobre essa cidade, sobre Hazot, sobre essa cidade, vê atem Mosifim, e vocês acrescentam, vocês colocam mais Haron, ira, vocês colocam mais ira ainda, al Israel, sobre Israel, por por Halel, com het, Halel et Shabbat, por profanarem o Shabat, por tornarem o Shabat como um dia comum, fazendo comércio, comprando e vendendo. E foi por isso que aconteceram os exílios. Seus pais fizeram as mesmas coisas, e veio o Eterno, nosso Elohim, sobre essa cidade, causou mal a vocês, e a cidade, Jerusalém, foi totalmente destruída. E vocês repetem as mesmas atitudes dos pais de vocês, profanando o Shabat, comprando e vendendo? Por que fazer um mal tão grande como esse? Essa era a inquisição, né, o inquirir de Nehemiah e a repreensão que ele trouxe aos príncipes de Judá. Então a gente vê o que não fazer. Comércio, imagine o povo amado do Eterno, que ele chamava de esposa, em outro ponto chamava de meu primogênito, Israel. Ele mandar ao exílio. Imagine as tristezas que aconteceram. Imagine, não leia e descubra as tristezas que aconteceram. E hoje ainda as pessoas continuam com a mesma mentalidade. Podemos dizer que também são nossos pais, porque são pais do nosso povo. Independente se você é estrangeiro ou não, você pode não ser de sangue de Israel, mas a partir do momento que você é Leviim, que você se une ao Eterno, você faz parte do povo e tem que carregar o sinal da aliança. Veja, e mesmo assim, nesse dia, comércio, profanando o dia de Shabat. Como será que o Eterno se sente vendo isso?
pesado, né? Chega, o nosso coração fica apertado. Vamos prosseguir. O que não fazer? Carregar cargas pesadas. Koamar Adonai Hashamru. Guardem benafshoteim, guardem as vossas almas. Assim diz o Eterno. Guardem as vossas almas. Ve alta asu. E não levantem, não issem, não ergam. Machá Bayom HaShabbat. Carga pesada, essa palavra para carga pesada, Bayom HaShabbat, no dia de Shabbat. Ve arrevtem. E não permitam a entrada, não deixem entrar, baixarei nos portões Yerushalayim, de Jerusalém, não permitam que elas entrem que essas cargas entrem pelos portões de Jerusalém. Mesma coisa de novo, mas no sentido também de carregar cargas pesadas. Aqui nos nossos dias eu penso como fazer uma mudança. Fulano de tal vai se mudar. Dá para, ou você precisa fazer uma mudança, não marque no Shabat. Você vai ter que carregar coisas pesadas, não faça isso. É o Eterno dizendo aqui pra gente o que não fazer. Óbvio, você pode escolher o que você quiser. Isso aqui não é religião, não tem nada a ver com nada de religião. É simplesmente a escritura. Rak Torah, Rak Tanakh. Apenas a escritura, apenas o Tanakh. Nada além disso. Você procede como acha melhor. Mas aqui estão as recomendações, certo? Aqui também está falando a respeito de tirar no Shabat essas coisas da casa. Vamos ler. Velo totziu, não coloquem para fora, machá, cargas pesadas, mivaterim, das vossas casas, Bayom HaShabbat, no dia de Shabat. Então não coloquem cargas pesadas para fora de suas casas no dia de Shabat. Verol melahai, toda a obra, lotasu, não façam. Tem uma faxina para fazer, não evite, não é para ser feito no Shabat, não é dia de trabalhar. Lavar um quintal, lavar um carro, não é. O dia de Shabat não é para fazer as obras que você faz comumente no seu dia a dia. É um dia de santidade. Vai kadshitem et yom ha-Shabat. Santifiquem o dia de Shabat. Kasher tzivati et avoteim. Conforme eu ordenei aos seus pais. Faça isso. Entende? Então, trazendo essas recomendações. E elas se resumem a isso. Não profanar o Shabat. É simples. Algo aqui é impossível de se deixar de fazer. Salvo nos pontos que a gente tocou, de trabalho essencial, entre outras coisas. Não é absurdamente impossível, certo? Outra coisa para se evitar, tá? Isso aqui não é uma proibição, mas veja que o conceito é a respeito de ir buscar o man. Sair de casa para buscar o man. Mas veja, se você não deve sair nem para buscar alimento, será que para outra coisa você deveria? Vamos ver aqui. Reu, que Adonai Natan Lachem, veja que Adonai dá para vocês a Shabat. Presenteia para vocês o Shabat. Alken, portanto, Hu noten lachem bayom hashishi, e portanto ele dá para vocês no dia sexto, lechem yomain, pão de 2 dias, pão de dias. Shvu ish tahatayv al yetse. Fique cada homem no seu lugar. Não saia ish mimikomo. Não saia cada homem do seu lugar. Bayom hashvi. No dia 7º, não saia do seu lugar. Essa é a recomendação que a gente tem aqui. Então, na verdade, tudo isso que a gente trouxe são recomendações importantes para o que fazer e o que não fazer para ter um bom testemunho a respeito do Shabat e para que a gente possa usar o Shabat como um sinal, o sinal da aliança do Eterno para nossas vidas. Então eu espero que você tenha conseguido compreender que não é questão religiosa, nem de faça ou não faça, que o Shabat foi dado como presente para todos aqueles que amam o Eterno e querem servi-lo, independente de nacionalidade também. Apesar de ter sido dado tudo isso que a gente vê ao povo de Israel especificamente, não estou tirando de forma alguma a importância do povo de Israel, pelo contrário, eu me uni ao Eterno e por consequência faço parte desse povo, como a gente tem inclusive em Shemot, se eu não me engano, capítulo 12, falando a respeito dessa união, a gente se achega ao povo para fazer parte das festividades e não é mais tratado como
estrangeiro. Tanto é que o Eterno até toma cuidado em Yeshayahu 56, como a gente viu, de chamar não de Naher, né? Mas sim de Ben-Naher. Seu pai pode ter sido estrangeiro, mas você não. Eu gostaria de trazer para a gente refletir também a respeito de algumas coisas importantes, como, por exemplo, a gente tem na Escritura homens que inclusive foram cabeças em determinados momentos. A gente pode até questionar os momentos, mas sim, foram cabeças de tribos do povo de Israel que eram estrangeiros. Por exemplo, a gente tem Caleb. Caleb significa cachorro, né? Mas eu tô falando do Caleb, Ben Yefuné, o filho de Jefuné, que era quenezeu. Ele não tinha sangue de Israel. Ali não fala que ele tinha sangue de Israel. Ali fala que ele era filho de um quenezeu. O pai dele era um quenezeu. Mas mesmo assim, Caleb, em determinado ponto, tornou-se príncipe para uma missão específica. Ele se tornou príncipe da tribo de Yehuda. Você consegue imaginar Caleb fazendo o que fazia? Sem guardar o Shabat? Tendo essa posição de príncipe, independente da função que ele foi exercer ali, da missão que ele tinha pela frente? Você consegue ver ele fazendo isso sem guardar o Shabat? Você acha que o povo ia interpretar isso como? Como você presume que as coisas andariam? O mesmo vale para Otoniel, ou Otniel, que também era parente ali, também era parente de Caleb, que foi o primeiro shoftim, o primeiro dos juízes de Israel. Ele foi o primeiro juiz. Será que ele se falava, não, o Eterno me separou do seu povo, eu só julgo aqui, mas eu não faço parte do povo, não. Shabat, não, isso não é pra mim, não, porque eu não tenho sangue. Vou perguntar uma coisa a você. Você ser ou não ser sanguíneo de sangue de Israel faz o seu corpo ser diferente? O seu estômago, o seu intestino, suas pernas, os seus braços, o que faz diferente? O seu corpo é o mesmo. Sua nefesh é montada na mesma proporção. Você precisa do mesmo descanso. Veja que o sinal do Shabat, o Shabat em si, foi feito antes de haver qualquer povo. O Eterno descansa no Shabat lá no início, lá no começo da criação. O sol, a lua, todos os astros foram criados, produzidos para marcar os moedim, os encontros marcados. Isso está antes de qualquer criação de ser humano. E o Shabat é um dos moedim, como a gente vê em Vaikra 23, Levítico 23, é o manual das festividades do Eterno, né? Então, com isso tudo a gente pode refletir e pensar a respeito disso. E lembrando aqui do que a gente viu sobre o sinal de aliança, que a gente leu em Yeshayahu 56, entender e pensar a respeito de como a gente está prosseguindo com relação ao Shabat. E usar essas recomendações que são exatamente o que está na Escritura. Sem adição de nada, de ser humano algum. É só o que está na Escritura. Rak Tanar. Apenas o Tanar. E também a Brita da Shá, que a gente vai falar amanhã pela manhã. A ideia toda é mostrar o sinal com Yeshua, entender os pontos em que as pessoas dizem que ele transgredia o Shabat. Será que ele guardava? Será que ele profanava o Shabat? Será que ele falou contra? Será que seus discípulos viviam contra? Então a gente vai dar uma atenção especial para isso, porque é muito importante a gente ter esse panorama também, porque Yeshua é um exemplo a ser seguido, porque ele foi um ser humano que não falhou. Ele, todas as vezes que teve a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, ele escolheu o bem. E eu gostaria de poder ser assim também. Não sou humano, falho. Yeshua também era, é claro, mas ele não falhou e eu falho. Mas o meu objetivo, o meu alvo é seguir a Torá de um jeito que eu consiga parecer com Yeshua. E isso é um propósito estabelecido, que a humanidade, se a humanidade tivesse um pensamento parecido e a gente pudesse compartilhar isso com as pessoas de sobremaneira, utilizando o Shabat para isso, eu tenho certeza que a humanidade se posicionaria de um outro jeito para com o Eterno. Infelizmente as coisas não estão sendo assim, mas o Eterno há de permitir que seja. Então foi com muito carinho, muito amor que eu trouxe esse estudo dessa maneira, com as proibições que o Eterno coloca pra gente, o que a gente não deve fazer, as recomendações do que a gente deve fazer.
com amor, de que facilite a vida de quem quer entender como prosseguir. E volto a fazer a recomendação do estudo do Moré Marx-Felipe e da leitura do livro. Façam isso. Até no Telegram, deixa eu... Assim, aqui não, aqui. No Telegram, se você ler o QR Code, você consegue acesso gratuito ao livro que fala a respeito do Shabat. É muito importante, seria muito bom que você lesse, se você ainda tiver dúvida e quiser aprender mais. Eu sugiro que mesmo que você não tenha, você faça essa leitura. Então, se você ainda não pode guardar o Shabat, lembre-se de tudo que eu disse. Não é para você se entristecer, só tenha isso no coração. E santifique o dia, entenda que é um dia especial e o Eterno proverá. Do mesmo jeito que o povo de Israel estava ali na beira do mar, sem saída, com o faraó atrás deles no Shabat, o Eterno veio com provisão e abriu o mar para que eles passassem a pés enxutos. Então, meus amigos, shalom, shalom, esse foi o nosso estudo de hoje à noite. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo com muito carinho vocês amanhã, se o Eterno assim permitir, para continuar esse estudo maravilhoso da Parashá Vakhel, a 22ª porção da Torá. E vamos então cantar com Yosef Torres, Garganta de Aço maravilhoso, a nossa Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. E depois vou deixar uma música do More Haimson para vocês aqui. Shalom, shalom, meus irmãos, e até amanhã, se o Eterno assim permitir. Shalom,